devo oferecer um tipo de fruta durante toda a semana e só mudar o tipo de fruta na semana seguinte, na introdução alimentar? Não, tá? A gente vai oferecer, não pode ter monotonia, tá? Tem que ser diversidade. A boa alimentação de qualquer pessoa, diversidade. Se eu como todo dia a mesma coisa, não Coisa pode. chata. Olá, sejam bem-vindos ao Vida Nossa Vida, um podcast que fala aí sobre histórias e experiências que moldam o nosso cotidiano. Eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, mãe do Pedro e dos pets Albert e Sebastião. É um prazer imenso aí apresentar esse podcast ao lado da minha amiga. Olá, pessoal, bem-vindos a um episódio novo. Hoje a gente vai falar sobre desbravar sabores, introdução alimentar. Quais as dúvidas que a gente tem sobre isso? Muitas, né? Quem vai falar pra gente sobre isso é a doutora Maria Suzete Costa. Ela já esteve com a gente no episódio anterior falando dos 6 primeiros meses de vida do bebê. Então, se você perdeu, volta lá e assiste o episódio, vale super a pena. Ela é pediatra, neonatologista e pós-graduada em nutrição materna e infantil. Então, a gente falou sobre os benefícios da alimentação materna no episódio anterior. E esse episódio de hoje é com foco em especial aí na introdução alimentar, né? Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite para o segundo episódio aí, né? Dessa série dos primeiro ano de vida do bebê, né? É. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer, né? Eu sou Maria Suzete, mãe do Rodrigo e do Daniel e do Pet Toby. Então, eu vou falar e fico feliz, tá? De estar aqui, passar esse conhecimento, porque assim, o que mais, né, vai fazer uma criança ser um adulto saudável? É a alimentação. Então, isso é um olhar que as pessoas têm que ter, só que eu acho que eu vou falar aqui até coisas assim que eu falo por mim, que quando eu comecei a introdução alimentar dos meus filhos, eu tenho um de 21 e um de 27 anos, tá? Era diferente. Muito diferente. Gente, se eu for falar as coisas que eu fiz hoje, eu fico até horrorizada. Porque mudou. Mas era o conhecimento da Era o época, conhecimento da época, não Que era fiz pouco errado. em relação a poucos estudos, Isso. né? Então, hoje, a gente teve assim, muitos avanços em relação a isso, Que bom. muito conhecimento, da importância para a alimentação. Sim. Se eu estou pensando em ter um adulto saudável, eu começo quando? Os 1000 dias, né? Então, toda mãe se preparar antes da gravidez, né? Na gestação, comer alimentos realmente, alimentos nutritivos, livres de aditivos químicos, que a gente está vendo a implicação que está tendo, né? Em todos esses distúrbios aí, que a gente está acompanhando Cada a vez mudança dos padrões das doenças, distúrbio do neurodesenvolvimento, aumento de câncer, aumento de doença autoimune. Então, está repercutindo, gente. O que mudou nesses últimos anos? O estilo de vida de uma forma em geral, mas a alimentação foi o maior impacto. E o maior pilar, né? Sim. É a alimentação, sem Sim. sombra de dúvidas. Tudo, a gente sabe que a maioria das doenças começam aonde? Com a alimentação. Com alimentação. Doutora, já aproveitando o ensejo, eu sei que a senhora auxiliou a Thaisa, é pediatra do Pedro, então eu quero que vocês compartilhem como que foi a experiência da introdução alimentar. A Thaisa vai falar um pouco, a senhora complementa, o que aconteceu aí na introdução do Pedro? Eu vou falar para vocês que a introdução alimentar do Pedro começou desde a decisão do aleitamento materno e do apoio que a Suzete me deu nas dificuldades normais do início da amamentação. Do 5º para o 6º mês eu precisei voltar ao trabalho, a gente precisou introduzir fórmula para ele em alguns momentos, e ela lembra a culpa que eu sentia de em alguns momentos ter que dar fórmula, e a gente passou por esse período, ele foi para o 6º mês, a gente começou a introdução alimentar devagarzinho, ela falou, Thaisa, sem pressa, depois se quiser, né, comentar um pouquinho, né, você tem 1 ano para terminar essa introdução alimentar. Isso. O Pedro teve o diagnóstico de APLV, então eu tive que fazer restrição à ingesta, né, de proteína de leite de vaca. E na introdução alimentar dele, eu lembro que a gente deu, num dia, banana, no primeiro dia, no segundo dia, acho que foi pera, a banana foi mais ou menos, a pera foi bem. Quando ele fez maçã, ele vomitou, distendeu. Nossa, para uma gastro, eu fiquei louca, nossa! E aí a gente ligou para ela, na realidade o Anderson ligou, eu estava com o Pedro, e o Anderson, meu marido, ligou e conversou, e ela foi dando as orientações. Calma, Thaisa, também não foi importante ela ter passado a segurança pra gente, de que não era naquele momento para vamos interromper completamente, voltar para aleitamento e depois de 1 mês, não. Espera alguns dias e vamos reintroduzir, vamos insistir devagar, mas não é por uma barreira que você enfrentou que vai parar. Exato. E hoje o Pedro vai fazer 10 meses, semana que vem. Comendo maçã tranquilo. Não, maçã ainda não, que eu ainda não dei. Calma. Não?
Com o que ainda não, foi que calma. ele distendeu? Foi maçã. maçã, mas a gente não reintroduziu a maçã, não. Vai reintroduzir de outra forma. Entendi. Mas hoje ele já faz todas as refeições, faz o aleitamento materno ainda, mas um bebê super saudável. E como faz a diferença, né? Eu lembro que ela me deu algumas dicas no sentido de escolha bem o alimento que você vai dar, né? Orgânico para ele, enfim. Acho que a gente vai entrar um pouquinho no episódio mais nesse detalhe. Mas o quanto que me trouxe a segurança de fazer a introdução alimentar não é fácil. A gente tem várias inseguranças, não só a qualidade do alimento, mas eu digo por mim mesma. O meu maior medo na introdução do Pedro hoje em dia é engasgo. Engasgo. Então, a gente tem Sim. dificuldade de... Eu não bato no liquidificador, a gente vai falar sobre isso, né? Por que não fazer, mas a gente tem que ter cuidado de como ofertar esse alimento, enfim. Acho que Isso. a gente vai adentrar um pouquinho mais para frente, Nesse mas o assunto. quanto que é importante, de novo, a rede de apoio, o pai ter participado, eu ter tido uma pediatra que foi super consciente, deixou e eu tô segura. super feliz e satisfeito com a introdução alimentar do Pedro. Ok. Então, é isso, né? Introdução alimentar. Então, sempre, o que mais a família chega ali é muita expectativa, né? Tem que comer para ontem. É isso. Então, a gente tem que estar, eu sempre já deixo seguro, assim, é uma apresentação e é um processo. Até o primeiro ano de vida, o principal alimento de uma criança é o leite materno ou a fórmula. Eu tenho criança que a mãe dá o alimento e na primeira vez aquela criança já vai comer e pá. E eu tenho criança que não, que aí só vai pegar, sentir, cheirar e tá tudo bem. Nós somos indivíduos, Sim. né? Então cada um tem uma história. Não vou querer comparar com meu outro filho, com meu sobrinho, com meu vizinho que A bate gente um compara o prato. tempo todo, né? Tem Isso que lembrar eu que acho que é tem o maior, individualidade. é individualidade. Eu tenho criança que, assim, mãe vem primeiro mês, 6 meses, nada, doutora, não está comendo quase nada. Aí ela vem no 8º, doutora, virou uma chave. Está Pegou comendo gosto. tudo. Então, essa paciência, É. paciência, insistência e paciência. Insistência não é para forçar, não, Tem que ter uma respeitar. boa relação com o alimento, né? Tem que ter, senão ali já começa um trauma para aquela criança aí, vai É virar uma tortura na hora de comer, não? tortura. É. Então, deixar esse momento, né? Deixa ele participar da refeição em família, vai apresentando os alimentos, vai mostrando quanto comer é gostoso, É bom. né? É bom. E nós somos exemplos. E uma coisa também muito importante que eu falo para as famílias, essa é a hora, se você não tem bons hábitos alimentares, é a hora de mudar. De começar a ter. Porque você vai, a família começa com os melhores alimentos, com tudo certinho, mas se eu não dou exemplo, isso não vai se perpetuar. Enquanto a criança não está tendo essa noção da comida dos pais, ela vai comer certinho. Ela Então, aceita o que ele dá. aceita, mas depois não, ela vai comer o que a família come. Pelo exemplo, né, Pelo doutora? exemplo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de mudar melhorar nossos todo hábitos, mundo. tá? Gente, isso é muito importante, né? Eu tava comentando com as meninas aqui nos bastidores, que essa semana eu vi um vídeo da Rita Lobo, ela faz comida de verdade. Eu gosto muito de seguir, E enfim, nós eu vamos gosto de cozinhar. falar sobre isso. E eu achei interessante que ela estava no evento da Sociedade de Pediatria, falando para pediatras a importância que, nesse momento, a introdução alimentar tem, na oportunidade que você comentou, em mudar a alimentação da família inteira. Porque não adianta, ele vai ver daqui a pouco você Vai comendo ver. errado e Correto. E vai querer Toma comer o que tá todo Coca-Cola, mundo vai comendo. querer, tá? É. Outra dúvida frequente: qual método que eu vou dar, né? Que eu vou usar? Gente, quem escolhe é a criança. Então, eu cheguei. Essa semana mesmo, a mãe falou: pronto, eu já tirei isso da minha cabeça do BLW. Já tirei. esse bendito. Eu baixei até o aplicativo desse bendito aí. Eu já tô tranquila, doutora. Aí eu comecei a rir. Eu digo: pois é, ela não está comendo. Ela escolheu, ela não quer pegar, ela quer ser alimentada e tá tudo Tá tudo certo. A criança, é bom a criança pegar o alimento, é bom ela ter esse contato, sim, cheirar, pegar. Isso faz parte do neurodesenvolvimento também. Mas se ela não quer, tá tudo certo. A mãe pode ofertar. Então, não existe um método para introdução alimentar. Existe, né, o tradicional. O que é importante é não liquidificar, não misturar os alimentos. Cada alimento tem que ser dado separadamente para a criança sentir o sabor de cada um. Sim. É começar
com todos os grupos. Eu tenho que dar proteína, eu tenho que dar o carboidrato, eu tenho que dar as leguminosas, né? As folhas. Tá? Então, é isso, dar todos os alimentos por vez. Não vou começar dando só o arrozinho com feijão, não, tem que ter a proteína, tem que ter as hortaliças, tudo junto. Então, começou. Logo no início, tá? A família tem muito medo de engasgo, a gente sabe que pode acontecer, né? Tem alimentos que a gente tem mais receio de dar. Então, se você não está segura, começa com o tradicional, aquilo bem molinho, amassado, tá? Não é batido, tá? Não é passar no processador, né? É realmente amassar um pouquinho. E o que é importante é não ficar nesse amassadinho. Começou assim e você ir progredindo. Tem que evoluir. Tem que evoluir. Com 1 ano, a criança já tem que comer a comida da família. Normal, né? que todo mundo come. Que todo mundo come. Se chegou em 1 ano, gente, essa criança está comendo tudo amassadinho, não tem. Tem alguma coisa errada aí. Tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada aí. Vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, e hoje, gente, o que eu mais bato no meu consultório na introdução alimentar? Comida de verdade. O tipo, né? A qualidade do alimento. Qualidade do alimento. Gente, todo mundo está ouvindo falar. Aquela papinha pronta. Ó, eu vou falar para vocês que a gente fala umas coisas que às vezes as pessoas acham assim que vamos dizer assim que é bobagem, mas vocês não sabem a diferença que faz você dar um alimento orgânico, livre de que agrotóxico, pesticida, tá? Você, na hora que você está dando a alimentação da criança, priorizar realmente dar comida de verdade, não introduzir industrializado, ultraprocessado, açúcar antes de 2 anos. E ultraprocessado não é bom para ninguém. Nem produto. Agora, exato. imagina para aquela criança com aquele corpozinho imaturo que não metaboliza nada. Hoje, o que a gente está tendo no consultório? Puberdade precoce. Bastante, doutora, a gente está vendo por aí. Por quê? Disruptor endócrino. Sim. O que é um disruptor endócrino? Tá? É o quê? O pesticida, o aditivo químico, o conservante. Está aqui o nosso hormônio, o nosso órgão, está aqui o nosso hormônio. O hormônio vem, se acopla no receptor e vai causar, e vai fazer o efeito dele. O que o disruptor endócrino faz? Ele vem, se acopla no receptor do hormônio e o hormônio fica aqui fora e não vai ter ação desse hormônio. Ó, puberdade, infertilidade. Tá? Não é verdade. Tudo De isso. novo, e aqueles casos de doença crônica, não só do câncer, doença autoimune. crônica, aditivo químico são cancerígenos. Esses adoçantes, todos são, né? Principalmente os mais artificiais. Doutora, sabe o que eu tenho percebido? As minhas filhas estão agora na fase da pré-adolescência. Então, a gente está nessa fase de perceber as outras coleguinhas já na puberdade, já tendo a primeira menstruação, e elas ficam um pouco tensas, assim, né? Elas já comentam, mamãe, a fulana teve a primeira menstruação, mamãe, a ciclana tá indo pro médico, e não sei o quê. A minha mais velha tem 11, então ela tá aparecendo sinais de puberdade, né? Olha que legal. Mas ela já tem amiguinhas que já estão lá na frente. Não foi precoce, ela foi na época certa, na idade certa, vai viver os desafios, que é natural, que todo mundo viveu. Mas eu acho que isso é importante, né? Sim, um monte de criança fazendo tratamento para retardar a puberdade. E aí vai mexer todo com esse hormônio. E não pensa que pode ter... aonde é que está o problema? Lá na introdução alimentar também, né? Verdade. Nos pesticidas. Muita associação com obesidade infantil também. Sim, então, sim. É triste, né? Eu fico bastante preocupada com isso em relação a elas. As minhas meninas têm um biotipo mais pequenininho, né? O pai delas é magrinho, então elas têm esse biotipo também. Só que eu entendo e eu também falo para elas isso. Tá magrinha, não quer dizer que você vai comer as bobagens que você quer. Expor dentro. Eu tento trazer um pouquinho de... Eu acho que eu dou uma chocada nelas às vezes. Não, mas olha as artérias entupidas. Sim. Porque vem daí, né? O açúcar causando obesidade, né? Causando resistência insulínica, doença cardiovascular, tudo. Então, gente, se a gente cuida da alimentação, é isso aí. Leite materno, uma qualidade nos de primeiros vida 6 vai meses, muito melhor. nos 2 primeiros anos, evitar industrializado, ultraprocessado. Comprem orgânicos, vai fazer diferença vale a pena o investimento, né? Vale. Água, gente, nossa água está aí também. A gente fala que até doutora, a água. Vou mudar de mundo. Até a nossa água. Se você tem condição, invista num filtro para tirar metal pesado, para tirar tudo que não presta da água. Nossa água o nosso solo está contaminado, a nossa água está contaminada. Então, a gente beber água mineral, fica lá naquele
depósito de plástico pegando o sol o dia todo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, tá? Tem que ter As esse cuidado. doenças estão aí, o número de câncer em criança aumentou muito, né? Doença da tireoide, todo mundo com hipotireoidismo. A gente acha que é comum, né? Não, E é acha que é comum comum. ter. Não é, não era pra ser. É Não frequente, mas não era pra ser E o comum que desse mudou jeito. nesses últimos anos? Estilo de Alimentação. vida, mas principalmente a Alimentação. alimentação. Então, cuidem dela. Eu acho que o que uma mãe precisaria mais se preocupar na introdução alimentar é ver a qualidade do daquele alimento. alimento. Aquilo que tem muito agrotóxico, pelo menos tirar do dia a dia Que são dessa aquelas criança. frutas e verduras que tem Frutas. a casca mais Fina. fininha, né? Os vermelhos têm muito agrotóxico, né? E o que Tomate, tem morango. e o que tem a casca muito fina, que ele penetra mais. Absorve muito mais, Absorve né? muito mais. Que às vezes não dá pra ser tudo orgânico, mas Não, consegue pelo selecionar menos alguns, a qualidade, né? Exato. Eu falo, minimizem. Por exemplo, em tipo. casa, eu não consigo comprar tudo orgânico, mas aquilo que eu como mais todos os dias e que tem muito agrotóxico, eu vou. E se você for olhar, Thaís, eu vejo isso, já não tem assim também tanta diferença. Essa diferença toda, não né? tem tanta diferença. Às vezes a gente acha que é muito mais caro, mas não é. Não, É hoje tá pouca tudo diferença. muito alto o E valor, vai então... fazer diferença na vida do seu filho. Sim. Se eu quero um adulto saudável, eu tenho que Isso começar tá aqui. servindo muito para mim também, porque às vezes a gente vai no mercado, na feira, e às vezes a gente vai procurando, como tá tudo muito, os valores estão elevados, não, vamos economizar nisso, naquilo, né? Mas é uma economia boba no final do sim, dia, né? Final do porque dia. a longo prazo A vai longo trazer muito prazo. malefício e mais Vai uma gastar em carga... remédio, em Isso, tratamento, etc, isso, etc. Eu falo isso assim, mesmo. a criança e o idoso são as pessoas que mais têm dificuldade de metabolização. Então, para um adulto, aquela quantidade de agrotóxico, ela não vai fazer tanto impacto. Faz sim, mas não é igual uma criança. Ela compra, um frango. Frango tá cheio de Frango hormônio. orgânico. Já tem frango orgânico, tem peixe Tem. orgânico, eu nem sabia. Depois da introdução do Pedro que eu descobri. Sim, Tem, gente, então tem. os nossos frangos estão com muito, muito hormônio. Tá aí, já tem aí estudo mostrando, tá? Infertilidade, tá? Jesus. Um monte de coisa, tá? O hormônio, tudo isso daí é o quê? Ele é um disruptor endócrino. Ele a criança come só aquilo. Para o adulto, uma coisa, não vai impactar, mas nem tanto. Mas naquela criança pequenininha, imatura, que não metaboliza, se acumula toxina. Vai ter uma repercussão nesse corpinho dele. Gente, muito legal essas dicas. Vamos fazer um bate rápido aqui, do tipo, eu falo uma frase, e aí você fala se é mito, se for mito você corrige a frase, ou se é uma verdade a gente pode seguir com aquilo. Primeira delas, a introdução alimentar deve ser completada até o 7º mês de vida da criança. Quer dizer, ele começa com 6 meses, né? E ele tem 1 mês aí para você correr e já completar toda a introdução alimentar da criança. Você até comentou, né, sobre isso. Não, né? A gente sabe que é uma apresentação e ela vai se completar até 1 ano de vida. Então, eu começo a dar com 6 meses e vamos esperar esse processo se estabeleça até 1 ano de vida desse bebê. Não que você vai esperar a coisa acontecer, você vai introduzindo, sim, vai apresentando. Começa com 6 meses. Ótimo. Eu vou perguntar, então. Temperos na comida do bebê. Fala pra gente. Tempero, sal. Tá. Tempero natural todos, tá? Legal. Por que não sal? Não é que seja proibido o sal, só que a nossa cultura, a gente sabe que a gente usa muito sal. Então, a nossa comida, a comida de brasileiros, tem 3 vezes mais sal do que é recomendado. Caramba. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou Dá tirar para um o sal. bebê, não Eu dá. vou tirar, porque se fosse uma quantidade pequena, Mas não o que é recomendado poderia, mas não é. Então se recomenda que antes de 1 ano não se ponha Mas sal. tempero pode, né? Porque eu vejo muita Todos mãe com sim. receio, assim, não vou botar alho, não vou botar cebola, não vou botar pimenta do reino. Ai, coitado do Pimenta bebê, né? reino, pode colocar alho, cebola, Tudo que for natural. nada industrializado e sal, não pode. Tá, Boa, legal. Tá? Devo oferecer um tipo de fruta durante toda a semana e só mudar o tipo de fruta na semana seguinte, na introdução alimentar. Não, tá? A gente vai oferecer, não pode ter monotonia, tá? Tem que ser diversidade. A boa alimentação de qualquer pessoa, diversidade. Se eu como todo dia a mesma coisa, não Coisa pode. chata. Então eu posso dar uma fruta por dia desde o início da introdução alimentar. Eu já ouvi mãe falando assim, não, esse mês é só a bananinha, que é para ele acostumar. Mas você sabe que na época que eu fazia faculdade, claro que a gente não lembra 100% das coisas, mas
se a minha memória estiver boa, tinha uma história de que você tinha que oferecer no mínimo 8 vezes, 7 a 8 vezes, por isso que tinha essa premissa de que você tinha que passar a semana repetir. toda com uma fruta para ele gostar, se adaptar para você passar para a próxima. A gente Então sabe. não. Melhorou pro bebê. Tá mais Mais Pode diverso, entregar mais né? coisa, tá. O bebê deve comer sozinho, sem o auxílio do adulto? Nunca, tá? A gente sabe do risco de engasgo, né? E é muito bom que as pessoas estejam preparadas também, né? A manobra de Para as Heimlich, manobras. tá? Isso é Isso. Que vai importante. salvar a vida mesmo, tá bom? Tá bom. Então, nunca, nunca, nunca sozinho. Gente, pesquisem. Manobras para engasgo. Primeiros socorros para engasgo. YouTube tá cheio. Tá cheio. Instagram tá cheio. Olhem isso para todo mundo Vale estar a sempre pena. preparado. Vale a pena. Inclusive salva para a vida. babá, viu? É. Sim, Acho que é pra todo importante mundo. Tem cursos, para os cuidadores, né? Tem exato. cursos para cuidador, enfermeiro, babá, diarista. Então, Eu vou aproveitar o gancho do engasgo de vocês. E eu lembro que você tinha comentado no consultório, e aí eu vou com a frase você disse é mito ou verdade. Posso alimentar o meu filho durante a movimentação do meu carro? Nunca. dentro também. do carro, né? Verdade. Você pode dar um freio brusco, você Deus nunca me sabe. livre. Você vai parar o carro instantaneamente de qualquer hora. Imagina a Nisso, colher. Deus me A livre. criança pode engasgar. E Essa é uma temos coisa, casos. e é comum, viu? Não é incomum. Tivemos um Dá no caso. carro. Eu já dei É, comida no carro, então, gente. Tivemos um caso o ano passado de uma criança na Dutra, tá? Então, Muito triste. da muito triste. água até Gente, pode, porque passa o negócio, né? Coisa Mas que a gente não alimentar, imagina. É, não para o Acontece. carro, né? É. Tá na hora de comer. Porque Estaciona, para no Não posto, pode. né? Eu sempre falo isso. Parem. Para um pouquinho. É bom, né? A criança também não aguenta ficar muito tempo sentado, se movimentar integrado. e se alimentar. Tá. Olha, foi um prazer receber você de novo aqui. Um nosso muito obrigada por você ter topado participar desse segundo episódio com a gente. O tanto que é importante, né, reforçando para todo mundo a introdução alimentar que faz diferença para o bebê, mas que seja uma oportunidade aí para que essa criança mude a alimentação de forma melhor aí, né, para toda a família, né, que seja uma introdução alimentar saudável para o bebê, mas que seja uma nova oportunidade para que a família se reeduque, né? Correto, né? Eu acho que é aí que a gente falou da importância, né, do alimento de qualidade, né, o mais natural, sem industrializados, ultraprocessados, sem açúcar, água, tá? A partir do momento da introdução alimentar, água, não dá sucos. A gente sabe que no suco retira toda a fibra e aí a frutose, sobrecarga do pâncreas, sobrecarga do fígado, gerando aí um monte de doenças futuras. Então, se a família tiver esse olhar, cuidar dessa alimentação, com certeza esse adulto vai ter mais chance de ser um adulto saudável. Legal. Olha, eu acho que quem tem dúvidas em relação à introdução alimentar, quem está aí esperando um bebezinho, quem tem planos de ter um bebê, consultem o pediatra, falem com o pediatra da sua confiança, uma pessoa atualizada, capacitada, assim como a doutora Suzete, que vai te dar segurança, que vai te dar mais informações e vai tornar essa fase aí muito mais segura e tranquila. Exatamente. Compartilha de novo a sua rede social, para quem não conferiu o episódio anterior. Doutora Maria Suzete no Instagram. Ótimo. E lembrem, né, de seguir a gente nas redes sociais. Esse podcast tem o apoio da Clínico-G, né, @Clínico-G, nos sigam também no Instagram. Vocês conseguem encontrar a gente, né, o Vida Nossa Vida, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Ativa lá as notificações para não perder nenhum episódio. Esse foi o Vida Nossa. Nossa vida. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.